Bom, vou explicar aqui como que eu descobri, né, essa miosite necrosante autoimune. Após um episódio de dengue, eu comecei a sentir muita fraqueza e muita dor, né, principalmente nas pernas, minhas pernas incharam bastante. E após 2 meses indo nos médicos e eles falando, é consequência da dengue, consequência da dengue. Eu passei por um reumatologista. E o reumatologista, então, pediu vários exames de sangue, né? E dentre um deles, um chamado CPK. O CPK, ela é uma enzima que destrói a musculatura para regenerar uma nova, né? Quando você faz exercício físico, isso acontece. O normal do CPK em mulheres é 145 até 200. Né? Então, quando você faz exercício, ele vai aumentar em 3 vezes, mas depois ele volta ao normal. O meu tava 4.900. Então, quer dizer que tinha alguma coisa errada. Aí, depois desse exame, o médico já pediu uma eletroneuromiografia, que eu fiz em Campo Mourão, e daí confirmou uma miosite, uma inflamação nos músculos. E que, né, através do CPK, mais os outros exames e mais os sintomas que eu tinha, o médico descobriu que eu tinha uma doença autoimune, no início chamada polimiosite, onde o meu sistema imunológico ataca os meus músculos, causando fraqueza, dor e, né, nessa fase eu não conseguia andar direito, eu não conseguia entrar dentro do carro, eu tava meio travada, né? Então, eu tinha uma dificuldade de me locomover. Quando o médico falou, o reumatologista falou, você tem uma doença autoimune, uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Eu não foquei na parte que ele disse, não tem cura. Eu foquei na parte, tem tratamento. Na minha cabeça, tem tratamento, vou utilizar os medicamentos que ele vai passar e vida normal. Igual ele falou assim, vai ter uma vida normal. O tratamento inicial é utilizar corticoides em dose alta e um imunossupressor. Só que daí eu comecei a sentir outras coisas. Falta de ar, o corticoide faz com que tenha um ganho de peso muito grande. Eu ganhei 23 quilos ao longo desses 2 anos. E eu sentia muito falta de ar, até pra conversar, eu parava, não conseguia respirar. Eu falei, doutor, né? Não, é efeito colateral do remédio. Não contente, fui a outra reumatologista, ela pediu exames do pulmão, uns outros exames, e daí diagnosticou que a doença já estava afetando o pulmão. Pegamos bem do início. Ela trocou o imunossupressor, que era o imunossupressor para atacar a inflamação muscular. Aí utilizamos um imunossupressor para atacar a doença pulmonar, para que não evoluísse. Então, aí no início, fiquei cerca de 6 meses utilizando corticoide e imunossupressor para daí pausar ou fazer com que a doença pulmonar se estacionasse. Desde então, eu venho fazendo exames. Eu tenho que fazer exames todo mês, exame de tudo. Já fiz tomografia, ressonância, ultrassom, colonoscopia, endoscopia, porque o médico quer ver se não tem outra doença por trás, né? Porque como a minha imunidade baixa muito por causa do imunossupressor, que é para baixar a imunidade, para que meu sistema imunológico não ataque, aí para ver se não tem outra doença. Graças a Deus não tenho nenhum outro tipo de doença, só essa doença autoimune e o acometimento pulmonar. Não afetou meu coração, nem outras partes. Mas, até agora, infelizmente, a gente não conseguiu chegar à remissão, que é o adormecimento da doença. Então, há 2 anos, eu estou em crise. Porque depois que a doença adormece, geralmente o paciente ele vai ter uma crise ou outra, né, devido o que é normal. Mas no meu caso, não estava dando certo nenhum tipo de tratamento.
corticoide não tava baixando, a inflamação, meu corpo fica inflamado, só de relar em mim às vezes dói, ficar em pé dói, fazer serviço de casa, lavar louça, eu não consigo ficar muito tempo em pé, os meus braços doem, então, tipo, calçar o sapato pra mim, eu não consigo. Tomar banho, eu saio, parece que eu corri uma maratona. Então, tem muitas coisas, né, que eu não consigo fazer. Sentar no chão, não consigo. Porque eu não consigo levantar, ajoelhar, então, nem se fala, né. Então, eu fiquei com algumas sequelas, digamos assim, né. Então, a gente vem há 2 anos tentando sair dessa crise, né, chegar à remissão da doença. E durante esses 2 anos foram vários medicamentos que eu tentei. Corticoide, há 2 anos eu venho tomando direto, nenhum período parou. Foi se diminuindo as doses, mas diminuía, aumentava a inflamação. Então, há 2 anos eu tomo corticoide. A primeira foi a azatioprina, que era por pulmão. Depois que a doença pulmonar estabilizou, aí eu comecei a usar o metotrexato, também não adiantou. Aí partimos para um outro mais potente, que era o micofelonato. Também não adiantou. Aí comecei o tratamento com a imunoglobulina, que é isso que eu faço mensal. Que eu fico internada 2 dias. São 36 frascos de imunoglobulina, que é feito de maneira intravenosa. E é 18 frascos por dia. No início a imunoglobulina baixou bastante. Então eu fiquei bem feliz, nossa, vai dar certo. Mas depois estabilizou, não ia mais pra frente. Aí eu utilizei imunoglobulina com micofelonato. Nada também. Aí o médico tentou um outro, que ele falou assim, esse é o mais, dos imunobiológicos, o mais que tem, o mais top que tem, né? E várias pessoas têm resultado muito bom com ele, que é o rituximab. Eu fiz e eu tive reação severa, eu tive uma reação anafilática, né? Taquicardia, falta de ar, foi suspenso o uso dele na primeira aplicação. É feita uma aplicação um dia, depois de 15 dias é feito outra. Eu tive reação e daí foi suspenso o uso. E agora eu tô usando um outro medicamento que não é para essa doença, que é o tofacitinib junto com o metotrexato. Tô usando 2 imunossupressores junto, para ver se agora a gente consegue chegar, né, à remissão. Esses medicamentos costumam fazer efeito entre 2 a 3 meses. Eu já fiz exames essa semana, o CPK continua alto, a inflamação continua alta. Mas ainda temos que aguardar, né, o tempo de efeito do remédio. E assim, além desses medicamentos, né, tem outros vários que eu tomo, né? Porque assim, por causa do aumento do peso, de estar tomando corticoide há 2 anos, eu desenvolvi diabetes. Então, tomo um remédio para diabetes. Tem que fazer acompanhamento com endócrino, né? Tem que acompanhar a diabetes porque a minha tava bem alta, minha glicemia é bem alta. Oftalmo, eu tenho que ir a cada 6 meses também, porque o corticoide, ele pode dar catarata, né? Então, eu já tenho o meu globo ocular, já tá mais cansado. O médico já diagnosticou que eu já tenho uma tendência a ter catarata mais cedo. O pneumologista, eu vou a cada 6 meses também por causa da doença pulmonar tem que ficar, né, analisando. Ginecologista, eu desenvolvi nódulos mamários, grau 3, então a cada 6 meses também tem que fazer acompanhamento, né? Então, como também seu sistema imunológico fica baixo, você tem que fazer reposição de alguns outros, né, vitamina B12, vitamina D, cálcio, ferro, porque, né, dos ossos. Então, tudo isso eu tomo porque tudo é baixo, né, nada, tá tudo alterado. O meu corpo tá totalmente inflamado. Então, são 2 anos aí lutando para que essa doença adormeça. E como nenhum tratamento estava dando resultado, o meu médico ele pediu um painel de anticorpos de doenças
autoimunes. E daí deu o SRP positivo, né? Que daí, esse SRP positivo demonstrou que era um tipo de miosite necrosante refratária. Então, aí passou-se, o diagnóstico passou de polimiosite para miosite necrosante autoimune. Então, miosite é inflamação muscular. Então, eu tenho uma inflamação nos músculos que causa necrose nos meus músculos, o que ela ataca eu não recupero mais. E é autoimune, porque é o meu sistema imunológico que faz isso. Né? Então, ela é refratária, ela é resistente. Então, ela é resistente aos tratamentos convencionais. Por isso que o tratamento convencional corticoide com imunossupressor não estava dando certo. Então, a gente está tentando encontrar um meio de dar certo, né? Enquanto isso, são 2 anos aí de dor, de, né, corpo aí totalmente desregulado. Aí você pega uma gripe, você já fica mal, né? Então, mas a gente vai lutando, né? Tem várias pessoas aí que são meu suporte, minha família, que me ajudam muito, porque eu não consigo fazer mais muita coisa, né? Eu fico a maioria do tempo sentada ou deitada quando tô em casa, né? Afastada do trabalho. Então, quem organiza a minha casa é minha mãe, que às vezes vem aqui limpa, minha tia, meu marido, que faz, né, no final de semana, quando ele tá em casa. Minha filha me ajuda, de 6 anos. E é assim, a minha família, né, vem me dando suporte. Na parte financeira também, meus amigos do trabalho, são pessoas, assim, excepcionais, porque é um gasto exorbitante, com medicamento, com médico, porque toda hora é um exame, toda hora um especialista que você tem que ir. E é uma coisa que eu não esperava. Eu tinha uma vida ativa, eu ia pra academia, eu andava, eu caminhava, eu cuidava da minha casa, eu cuidava de mim. E hoje tudo mudou. Mas eu tenho fé em Deus, né, que a gente vai conseguir, né, todo mundo aí que tá comigo, meus médicos, minha família, meus amigos, que a gente vai conseguir, né, passar por tudo isso. Aí estamos conseguindo, né? Lutar sempre, desistir jamais. Então, é isso que eu tenho. É uma miosite necrosante autoimune, é uma doença rara. Pouco se tem dela na internet, né? São poucas pessoas que têm essa doença. Infelizmente, tem pouca informação. Mas existem várias pessoas que têm, infelizmente. Infelizmente, ela causa muito estrago na vida das pessoas. E eu, graças a Deus, geralmente as pessoas que têm uma doença autoimune, elas têm mais de uma. Elas sofrem muito. E graças a Deus eu tenho uma só, né? Sofro, mas tenho uma só. Então, assim, é uma luta diária. Sabe? Uma luta com você mesmo. O seu próprio corpo é contra você, é seu inimigo. Todo dia você tem que lutar. Tem dias que você não consegue levantar. Você quer, sua cabeça quer fazer 1000 coisas. Mas o seu corpo não. O seu corpo tá pesado. Você se arrasta. Mas, como eu digo, levanta e vai. Faz o que tem que fazer. Porque a vida tá aí. Tá? Então é isso, gente.